Olá, eu sou o engenheiro Leonardo Santos. Eu sou o advogado Jonadab Carmo de Souza e esse é o nosso canal Valores e Negócios. Léo, tenho participado aqui de alguns grupos, né, de contabilidade e tenho lido, né, bastante que parece que nós vamos ter uma alteração agora na legislação. Não é nenhuma alteração, né, pelo que eu entendi. Nós vamos, houve uma alteração em 2022, né, no SST, né, que é o Sistema de Saúde e Segurança aí dos Trabalhadores, e que até então eles seriam já obrigados a informar, as empresas seriam obrigadas a informar no e-social, e até 31 de dezembro desse ano, de 2022, não haverá nenhuma multa, né? Entretanto, se não houver nenhuma mudança na legislação, eu acredito que a partir de 2023, aí, a partir de 1º de janeiro de 2023, as empresas aí já podem ser multadas por falta de informação no e-social. Você, como seu engenheiro de segurança do trabalho, perito judicial, né, eu queria que você falasse um pouco com a gente aí sobre esse sistema aí de saúde e segurança do trabalhador. Ok, vamos lá. Acho que impossível falar sobre o tema, né, sem explicar os conceitos fundamentais, né, que o principal é o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. É um processo, né, que todas as empresas devem implementar, né, no que diz respeito a gerenciar os riscos que os seus trabalhadores ali estão submetidos, né? Então, na verdade, todos os programas que estão aí debaixo desse guarda-chuva, né, do gerenciamento de risco, são programas que existem há muitos anos, né? Você tem, por exemplo, a NR9, que vai tratar do PPRA. Essa NR9 ela sofreu alterações esse ano e agora se chama PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Tá? Então são programas que existem já existem há alguns anos. A NR7 vai tratar do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá? E você tem uma série de normas que você tem que cumprir, de legislações que você tem que seguir. E até então isso ficava muito solto, né? Cada empresa fazia de um jeito, você no máximo sofria ali uma auditoria do Ministério do Trabalho. Com o advento do e-social, todas essas informações que antes eram apenas físicas, né? Elas são online e você tem que cadastrar isso. Então você tem PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, PC+, né? E por aí vai, né? Se eu for citar aqui todos os P's, todos os treinamentos, né, que as empresas têm que fazer de acordo com o seu risco, né, de acordo com a sua classificação, as empresas têm que seguir uma série de documentos que visam ali justamente garantir a prevenção quanto à saúde, quanto à segurança do trabalhador. Então, mas hoje, a gente, até então, acredito que as empresas não eram multadas, né? Não existia, como você falou, salvo alguma auditoria, algo muito específico, né, do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, você poderia ter, assim, alguma sanção, né? Mas, pelo visto, com essa alteração que nós vamos ter, possivelmente, aí, se não houver nenhuma mudança, a partir de janeiro de 2023, né, as empresas que não colocarem essas informações lá no e-social, né? E não é só colocar a informação, tem que ter um técnico, né? Tem que ter um responsável, né? Para colocar essa informação lá no e-social, essas empresas vão ser multadas, né? Sim. Então, aí, no seu caso, como é que seria, assim? Como é que é o lançamento dessa informação? Ele lança, por exemplo, você como engenheiro de segurança do trabalho, você tem esse poder, você tem essa autonomia, você tem essa atribuição, você pode assinar pelas empresas, como é que funciona isso? Essa é uma pergunta muito interessante, muito comum, né? A responsabilidade pelas informações é do empregador. Sim.
Tá? Então isso tem que ficar claro. Se você é dono de empresa, se você tem algum... qualquer empresa, né? Qualquer serviço, a responsabilidade pela saúde dos funcionários e pelo cadastro dessas informações é do empregador. Ele pode terceirizar isso. Ele pode ir através de uma procuração para um escritório de contabilidade, né? Mas ele não pode produzir esses documentos. Então aí entram os engenheiros de segurança, os técnicos de segurança do trabalho, os médicos né, do trabalho, para produzir esse documento. Por exemplo, a NR7, que fala do PCMSO, é um programa de controle médico, que, como o próprio nome sugere, deve ser elaborado por um médico. Né? Mas todo caso precisa desse PCMSO? O primeiro documento é o PGR, que é a NR9, Programa de Gerenciamento de Risco. Em função do PGR, em função dos riscos reconhecidos no PGR, o médico vai determinar quais exames ou como vai ser esse programa de controle médico. A gente lê muito e escuta muito falar assim, procure uma clínica de segurança do trabalho, saúde ocupacional e tal. Mas não necessariamente você precisa começar com a clínica de medicina, né? De segurança do trabalho. Aliás, você pode começar com um engenheiro aí. Na verdade, você vai começar com o engenheiro, dependendo do ponto. Mesmo você procurando a clínica vai ter que ter esse trabalho com o engenheiro de segurança do trabalho. Na prática, o que acontece, e isso acontece comigo, tá? Eu sou engenheiro, não sou médico. E como normalmente eu sou o primeiro, então eu trabalho com médicos parceiros. Porque o LTCAT, o PPP, o PGR, tudo isso eu faço, né? Mas lógico, no que diz respeito ao programa de controle médico, eu tenho médicos parceiros que trabalham comigo. Então essa coisa de Mas de todos esses programas, qual que é o que é só um que é médico, o resto é de segurança do trabalho, ou tem mais de um? O que obrigatoriamente tem que ser o médico, né? Eu não posso, por exemplo, fazer um ASO, que é um atestado de saúde ocupacional. Isso tem que ser um médico. Né? Então, tudo que é relacionado à medicina, né? O programa de controle médico, o ASO, os exames, por exemplo, se eu como engenheiro reconheço um risco de ruído, né? O funcionário ele tem que fazer dependendo do risco, da avaliação, que eu vou fazer, o funcionário ele pode demandar a necessidade ali de ter um exame, um exame antes de entrar, né? Para fazer um exame auditivo. E até para ver se ele não tinha nenhum problema, isso não é função do risco. Então, isso tem que ser numa clínica. Isso tem que ser numa clínica que tenha esse exame, essa audiometria. Mas antes de chegar no exame, quem faz a avaliação se tem ou não risco pode ser um engenheiro, pode ser um médico do trabalho. Normalmente são engenheiros e técnicos que fazem, né? E o médico ele fica responsável pela parte clínica, que são os exames e o programa de controle médico. Então, mas o que a gente, né, como empresário, eu como empresário, pelo que eu entendi, então, o médico é um segundo passo. Eu preciso ter no dia... O que eu tenho que lançar no meu e-social? Dependo do médico ou dependo do engenheiro de segurança do trabalho? Então, antes de responder a sua pergunta, porque eu preciso saber do porte da sua empresa. Né? Normalmente, o primeiro programa que vem é o PGR. Perfeito. Porque ele vai ser a base ali de todos os riscos, de toda a classificação, enfim, se você vai precisar ou não de um PCMSO, de exames complementares. O que eu vejo, né, na prática, normalmente os engenheiros, os técnicos fazem esse PGR, é um primeiro programa, tá? E aí, em decorrência desse, surgem os outros, que é o PCMSO, PCMAT, que é da construção civil, né? Normalmente é um engenheiro que faz também. Tá? Vias de regra, você tem uma equipe de saúde e segurança, você tem um engenheiro que tem médico parceiro, ou ao contrário, você tem um médico que vai ter engenheiros parceiros. Então, na verdade, você contrata a clínica, que ela vai contratar um engenheiro aí parceiro para iniciar esse trabalho. Isso, assim, eu estou entendendo a sua preocupação com as multas. Não é legal você ter a multa, né? Mas muito mais do que a multa em si é a questão da saúde e segurança do trabalhador. Porque, infelizmente, né, a gente ainda tem uma cultura de apenas produzir documentos e faz aquilo ali, só faz quando precisa ou quando vê que... Mas o conceito do gerenciamento do risco ocupacional é a saúde, a preservação da saúde e segurança do trabalhador. Seja através de uma clínica com um médico que vai, né, estabelecer essa relação, ou através de um engenheiro, de uma equipe de segurança que vai fazer toda a implantação desse sistema na sua empresa. Na verdade, o empresário ele quer gastar o menos possível, né? Então... Isso me irrita!
Ele não quer ter um custo a mais com o empregado, até mesmo porque às vezes ele não consegue colocar isso no preço do serviço Sim. ou do produto dele, até pela informalidade. Então quando você está formal, você concorre com informais. Aí o formal você tem uma série de multas, uma série de sanções, uma série de obrigações que o informal acaba não tendo. A informal consegue vender de repente 30% abaixo do seu preço. Aí o empregador com naquele afã de também ter um preço baixo, se ele onera demais ali o faturamento dele, né, as despesas dele, ele acaba perdendo o mercado, né? Então essa, na verdade, é a preocupação, mas a gente entende que é devido e você tem que se preocupar realmente com... porque a área de saúde e segurança, né, parece um clichê, mas ela não deveria ser compreendida como custo, mas como investimento. Sim. Qual é o custo de uma indenização por um acidente, né? Sim. Qual é o custo de um trabalhador adquirir uma doença ocupacional, ou você ter um processo trabalhista, Sim. um passivo trabalhista de 3, 4, de 50 funcionários, porque a justiça ela vai... avaliar justamente, né, se você cumpriu com todas as obrigações de prevenção, se você entregou a ficha de EPI. Então a gente está falando aqui de multa, né, a partir de 1º de janeiro de 2023, mas essas obrigações já existem, né, como você deixou claro, há muito tempo você pode ter um passivo trabalhista por não ter essas informações, porque se o empregado propor uma demanda, falar que tinha insalubridade por ruído, por trepidação, por poeira, qualquer outro tipo de coisa... ele acaba, e você não tem nenhum desses programas aí preparados, né, e prontos, você Sim. acaba realmente sendo punido por isso, né? Uma situação muito comum na Justiça do Trabalho é o funcionário, né, dando aqui um exemplo, né, sem querer esgotar o assunto, né, o funcionário ele alega que tinha uma máquina barulhenta lá. Ele não é técnico, ele não vai saber descrever isso, tinha uma máquina barulhenta. Então, o juiz ele pede avaliação de ruído. Não tinha avaliação de ruído. Então, é um problema. Sim. Se você tem, você até inverte o ônus, né? Você joga ali para o empregado essa obrigação até de produzir, né, a prova pericial, embora o juiz já vai definir, mas você faz o cara pedir pelo menos a prova pericial, Sim. porque senão você acaba invertendo o ônus. Então, né? a ausência desses documentos, eu sei que muitos empresários... tendem a colocar isso como um custo. Na área de segurança é aquela coisa que a gente não sabe exatamente como é que funciona, tem que preencher documento, tem que assinar coisa, tem que protocolar, né? Mas não é só isso. E é por isso que vem aí toda essa questão de multa, porque quando pesa no bolso, né, as pessoas começam a fazer. Sei que tem a questão da informalidade, se você tem alguém que está fazendo todos esses programas e um outro que não tem, é óbvio que aquele que não tem, o custo dele é menor, ele consegue apresentar um preço menor. Mas lá na frente, né, a quantidade de processos de empresas que eu vejo sendo condenadas a pagar uma indenização porque não fez uma avaliação de ruído, porque não fez uma avaliação de vibração, porque não fez uma avaliação de calor, de frio, que são lá os 14 anexos da NR15, né? Vamos falar os agentes que são de avaliação qualitativa ou quantitativa. Então, são avaliações que são simples, é barato de você fazer em vista do custo que você pode ter, não só com uma multa, mas com uma indenização por acidente, né, ou de um passivo trabalhista. Esse investimento é barato em vista do problema realmente que você pode ter, né? Sim. Então você aí que é engenheiro, que é arquiteto, que quer entender um pouco mais aí sobre segurança do trabalho, né? Já deixou aqui claro que o Léo ele é perito, né, em segurança do trabalho, já atua em vários processos trabalhistas aqui no estado do Rio de Janeiro. Só entrar no Instagram do Leonardo, que vai estar aqui, né, nos nossos comentários fixados e também na descrição do vídeo. E você também quer um serviço de contabilidade, um serviço sério, um serviço justo e um serviço que entenda você como empresário, né, como um ser individual, uma empresa individual. Aqui você não é colocada no bojo, né? Então você também pode entrar aqui em contato no Instagram da CF Seiton, né, Contabilidade, e com certeza eles vão ter um atendimento aí ideal para você. Tá bom? Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e de deixar os seus comentários aqui nas dúvidas, né? Que nós com certeza vamos ter o maior prazer de responder.